No vídeo de hoje eu vou te mostrar todo o potencial do Humanos, incluindo coisas novas que ele acabou de lançar. O objetivo do vídeo de hoje é aquela coisa que a gente se questiona, né? Que hoje em dia as IAs têm tantas ferramentas e coisas que elas fazem e que nós poderíamos estar economizando tempo, mas nós não nos tocamos que essa IA faz isso, aquela e outra IA faz aquilo. Então muitas vezes a gente está desperdiçando o potencial que essas IAs têm. E quando a gente vê, a gente acaba gastando 2 horas fazendo algo que a gente poderia ter passado para humanos fazer pela gente em poucos minutos, ou outras IAs também, dependendo do uso de cada IA. Então o objetivo hoje é te dar as ferramentas para você saber o que você pode fazer exatamente com humanos. E se você fosse pegar uma análise combinatória de tudo que ele pode fazer, poderia dar milhões de atividades. Mas o objetivo então é justamente mostrar na base, no essencial, tudo que ele consegue fazer, e é assim que você consegue construir na sua cabeça, de acordo com a tarefa que você precisa, como você vai executar ela com humanos, e até ver se eu posso terceirizar certas coisas que eu já faço hoje em dia e nem imaginava, eu posso terceirizar para essa IA fazer para mim. Então a primeira coisa que a gente tem que ver para poder saber tudo que ele pode entregar pra gente, como que ele pode te responder, já vou começar aqui com você para você ver na sua aba principal, porque o objetivo da ferramenta é te mostrar tudo que ela pode entregar, apesar de que é tanta coisa que eles têm dificuldade com isso. Então, por exemplo, se você abrir aqui a parte principal do Humanos, quando você está logado, você já vai ver o que ele pode te retornar de uma forma bem simplista. Por exemplo, slides, então ele vai te retornar apresentações de PowerPoint, por exemplo, ou um PDF. Imagem, ele pode fazer uma imagem para você, como o ChatGPT faz também. Vídeo, e agora ele está recentemente integrado com o VEO3 do Google, então faz o vídeo que já gera áudio, etc. Mas isso no plano pago, senão ele gera um vídeo mais básico dele. Ou página web também, que ele faz uma página para você, seja uma página para você vender um produto, um serviço, ou para até uma aplicação mesmo, e você vai poder ver. Ou às vezes ele quer te dar um resumo bonitinho, em vez de te dar uma apresentação, ele te dar uma página web online que você pode consultar depois. E logo depois ele tem o quê? A parte de playbook, que eu vou mostrar depois ao longo aqui desse vídeo. E aqui também, aqui embaixo, bem escondidinho, tem explorar casos de uso, em que ele mostra outros casos de uso que eu também vou mostrar para vocês mais no final desse vídeo aqui. Se você está gostando de tudo que eu falei do Humanos até agora, vale conhecer também o Skywork, um outro agente de IA que entrega resultados com 10 vezes mais fontes do que as outras ferramentas. Com apenas um comando, você economiza até 90% do seu tempo de trabalho, criando documentos, planilhas, apresentações e até mesmo podcasts. Tudo de uma forma rápida e com um nível de pesquisa que parece o trabalho de uma equipe inteira. Ah, e você ainda pode editar tudo direto online ou exportar para sua conta do Google. E sabe qual é o maior diferencial do Skywork? A ferramenta usa um modelo de IA próprio, com fontes rastreáveis, ideal para pesquisadores, consultores ou criadores de conteúdo. O melhor de tudo é que a ferramenta é grátis para começar. Você ganha créditos logo de cara e ainda tem renovação diária. Ou seja, dá para experimentar sem medo, não é mesmo? Se você quiser melhorar a sua produtividade, agilizar o seu processo criativo e até mesmo transformar uma ideia solta em conteúdo com cara profissional, clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado e teste Skywork de graça. Inicialmente, né, o que a gente pode pensar? Slide, imagem, vídeo e página web. Ok, mas vamos mais a fundo, porque em alguns casos aqui pode acabar se perdendo. O que ele pode retornar, então, de forma geral? Ele pode retornar primeiro de tudo. Pensa assim, texto, tá? E o texto ele pode retornar de forma escrita ou documento. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, seja de tarefas que a gente fez ou de outros que a gente arranjou aqui na comunidade, que vão te abrir a cabeça em relação a isso. Por exemplo, clicar aqui em texto escrito, vamos ver o texto que ele pode me retornar. Esse aqui foi uma coisa que a gente fez para um vídeo nosso, que era para pegar os eventos que as pessoas mais buscavam, já que a gente fez um vídeo sobre eventos, como você pode fazer com o ChatGPT. Então ele fez uma busca na internet e retornou aqui para mim, e eu pedi para ele ranquear também, né, os eventos que as pessoas mais buscam. Então ele fez uma grande busca como se fosse um usuário, e depois ele ranqueou pelo número de coisas que as pessoas mais buscam. Então aqui, top 3 eventos pessoais mais buscados. Ele tá retornando aqui texto, aqui na direita, ó. Aqui foi o histórico do chat, né, do Humanos, quando ele vai trabalhando. E aqui depois, no final, ele me retornou texto. Resumindo, porque não precisava de nada mais do que isso. Eu só precisava saber o resultado dessa pesquisa. Então tem aqui, festa de aniversário, chá de bebê, chá de fraldas, mini wedding. E depois uma lista completa de 25 eventos. Então aqui foi um formato de texto, simples, ok. E muitas vezes é bom você manter simples, quando você precisa de algo simples, para você economizar os créditos. Porque se você pede para ele uma página online, como eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, às vezes ele vai ter erro para colocar online, vai gastar mais créditos, isso vai gerar mais esforço do agente. Então, principalmente se você está no plano grátis e precisa de uma coisa que ele só retorne texto, pede para ele só texto. Assim você economiza créditos na hora de você ter o resultado. Por isso também que é importante você saber como que ele pode retornar, para você também saber quando vale a pena você gastar mais créditos ou não com ele, ou fazer com outra IA, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, em documento, eu posso pedir para ele agora uma coisa muito mais bonitinha, muito mais encorpada. Esse aqui foi uma pessoa que pediu pra ele, e olha como é que foi simples aqui. Esse aqui é quando você clica, né, ele mostra como é que ele foi pensando, né, e algumas pessoas podem habilitar isso aqui. Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu pular logo pros resultados pra não correr muito.
mas ele pediu aqui um PowerPoint falando sobre fenômenos astronômicos comuns e pediu para fazer um PPT. Então você poderia ver aqui de uma forma geral, de slide por slide, tá? Ou você poderia abrir o PowerPoint. Eu vou abrir o PowerPoint aqui que ficou muito legal, que você pode clicar aqui, por exemplo, para baixar. Você pode baixar em PowerPoint, em PDF, salvar no Google Drive direto, converter em Google Slides. Então, ele já pegou aqui o formato de slides, e aí depois, se você vai ser PDF, se vai ser pelo Google, qualquer outra forma, você que vai decidir no final. Então, eu já vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha. Aqui, ó, por exemplo, o PDF, o PowerPoint, e ele tá todo editável. Eu poderia clicar aqui e deletar, botar em português, até porque ele aqui fez em inglês, mas eu poderia já ter pedido pra ele me retornar em português. E ficou muito legal, ficou muito detalhado com as imagenzinhas, aí falando, ó, eclipse lunar, aurora boreal, falando os melhores lugares pra você ver e etc, tipos de cores, tá muito completo. E assim, fez em minutos, sabe? Ainda tem aqui, ele pegou ainda fotos que falam sobre o alinhamento planetário, como é que você pode ver. Então é muito interessante mesmo, ele retornou uma coisa muito completa, que você demoraria muito tempo pra fazer. E a gente sabe que muitas vezes quando a gente vai fazer a apresentação, às vezes não é só o tempo de pesquisa, mas é o tempo de deixar bonitinho é o que toma muito tempo. Então isso aqui ajuda bastante, você saber também. Então agora outra coisa que ele pode fazer é foto. Agora, qual é o interessante de foto? Muitas vezes na foto, por exemplo, no ChatGPT, principalmente até em aplicativos específicos só de foto mesmo, porque o ChatGPT ele já é mais inteligente nisso, mas por exemplo, o Midjourney, você tem que descrever a foto para então ele fazer, ou você sobe uma foto de referência para ele fazer em relação a isso. Aqui, não, porque ele é inteligente e é um agente. Então, por exemplo, aqui tem um caso muito interessante que a pessoa chegou e pediu pra ele assim, eu quero que você faça, já vou pular aqui pros resultados, eu quero que você faça aqui uma foto do cantor que eu nem conhecia, Keishi, no estilo Ghibli. Então, eu não precisei subir fotos aqui, treinar ou mostrar pra ele como é que é, fazer uma referência e tudo mais. Eu só falei, procura nesse caso era uma pessoa famosa, o cantor Keishi e faça foto no estilo Ghibli. E ele fez. Então, desse caso, assim, foi muito mais fácil de você executar se você não tem conhecimento de IA e geração de imagem. Agora vamos para vídeo e justamente utilizando o VEL3, tá? Então, se você clica aqui, ele pediu pra... Esse aqui foi até interessante esse caso, porque... Opa, deixa eu dar um pause aqui. E nesse caso aqui foi muito interessante, né? Porque ele pediu pra gerar com o VEL3. Qual é a diferença do VEL3? É que o VEL3 você gera o vídeo e você também gera o som de fundo, ou uma trilha sonora, ou efeitos sonoros, ou as pessoas falando, já com o lábio sincronizado. Isso aqui tá disponível no Manus agora, no plano pago, e você pode utilizar. Aí, o interessante dessa questão aqui é porque o Manus acabou gastando um pouco mais de créditos para poder gerar. Ele depois acabou gerando, teve uns resultados legais, mas teve alguns erros. Até o usuário, no final, ele reclamou com o Manus, você gastou crédito demais numa coisa que eu não tinha pedido. Então, também é muito bom, muitas vezes, você ser específico, mas foi legal que se você for ver aqui a conversa como um todo, ele ainda faz um mini roteiro, o que vai acontecer, cena 1, cena 2. Mas vamos pular aqui para os resultados para você já ter uma noção prática dos vídeos que ele pode te entregar. Esse aqui era um vídeo, né, sobre você fazer um prompt para vídeo e etc. Então ele já fez aqui, ó, se você reparar, ele fez já com os efeitos sonoros e tá escrito Magic Prompt. Ele pediu para já escrever dentro do vídeo. Isso aqui tudo foi com um comando de texto. E no caso do Manus aqui, a diferença é que no VEL3 você tem que pedir várias cenas. Nesse aqui, ele já gerou várias cenas para você. Então ele falou, por exemplo, eu não sei, eu lembro se era exatamente nesse exemplo aqui. Mas, eu quero fazer um comercial ou quero fazer um short sobre um prompt mágico para vídeo. Então ele já gerou várias cenas diferentes. Então umas pessoas estão preocupadas, tentando fazer, não estão conseguindo fazer um prompt. Aí do nada, agora tem um prompt mágico que vai resolver isso. Então ele fez essa cena, que era do mago fazendo um prompt mágico. Depois ele fez outras cenas que a gente vai ver aqui. As pessoas digitando preocupadas e o sonzinho de teclado, isso tudo ele já produziu sozinho. Vamos ver mais algumas cenas. Aí depende como é que você vai fazer a narrativa do seu vídeo e muito mais. Mas para esse caso aqui, ele já fez as cenas separadas. E agora quando a gente gera uma página online, né, como eu falei, não é só você fazer, por exemplo, um site ou uma landing page que é para vender algo. Mas você pode justamente utilizar ela para fazer um modelo de uma aplicação que você quer fazer, para fazer até mesmo um site interativo que você queira fazer no futuro. Então vai além de que só um site com design e texto, ou até mesmo tem pessoas que fazem jogos dentro aqui do Manus. Então eu vou mostrar aqui dois exemplos muito interessantes. Um deles aqui, ó, é essa aplicação que uma pessoa que ele fez meio que uma calculadora pro tipo de café que você toma, para você saber se é um tipo saudável, quanto que você gasta com dinheiro. Então seria uma questão de tipo, se fosse um aplicativo de café para você. Então se eu tomo aqui um expresso, quanto que eu tomo do expresso? Eu tomo em pequeno, médio, quantas vezes por dia? Eu tomo 2 por dia, 3 por dia, esse aqui ao longo da semana, e ele vai calculando aqui, ó, se tá tomando muito café por dia ou não. Se eu abaixar, ó, ele vai abaixando aqui o volume de cafeína que eu tomo por dia. E a sustentabilidade, quanto que eu gasto de dinheiro com isso. Entre várias outras coisas. Então, a questão financeira, questão pro meio ambiente.
Então é bem o seu tipo de personalidade com café, o quanto que eu tô viciado em café, a sofisticação de café, dependendo do tipo de café que eu tomo. Então é uma coisa muito completa que ele fez, como uma aplicação mesmo, poderia ser quase um app para você calcular como é que você se relaciona com o café, ou uma coisinha divertida para você ver online. E agora vamos ver aqui um outro exemplo, que ó, ele fez aqui um Tetris, um jogo de Tetris. Aqui foi tudo feito no Manos, a pessoa pediu para ele fazer um Tetris e ele fez. Então se eu começar aqui o jogo, ó, e eu tô mexendo aqui no meu teclado agora, eu posso apertar para ir lá para baixo mais rápido, eu posso virar as peças, e eu fiz um jogo. Quer dizer, na verdade eu não, né? O Manos fez um jogo. Então eu posso pausar aqui, posso restartar, começar de novo, e ele fez um jogo do zero que fica online para a pessoa utilizar. Sempre quando você vê aqui, né, um Manos.space é esse subdomínio do Manos, que foi algo que foi gerado pelo Manos e ele colocou online depois. Lembrando que tudo que ele bota online, eu já mostrei isso em outros vídeos, às vezes ele tem problema para colocar, então ele gasta um pouquinho mais de crédito para tentar colocar de novo. Outra dica também muito importante, na questão de vídeo, dele gerar vídeo no VEL3. Provavelmente vai sair mais caro do que se você utilizasse o VEL3 direto, porque ele tem toda a questão do Manos pensar e às vezes retornar e tal. Mas se você não tem ideia nenhuma, você quer que ele pense até nas cenas e tudo mais, aí você pode ir com ele. Mas senão ele vai gastar um pouco mais de crédito. Em teoria, sai um pouquinho mais caro do que você ir diretamente no VEL3, tá? A outra dica que eu dou pra você em relação a isso é você pensar de trás pra frente. Em vez de você pensar o que você quer, você pensa primeiro como que você quer que ele te responda. E depois você pensa o que você quer que ele te responda. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, você precisa fazer uma apresentação, você já pede pra ele fazer uma apresentação no final. Em vez de você só chegar, depois gerar texto e falar, agora faça uma apresentação em cima disso. Você pode, assim, cortar etapas e evitar que ele gaste mais crédito, porque ele já vai fazer todo o processo de uma vez só. Claro que depois você pode ter que editar e tudo mais, mas dessa forma você não faz com que ele pense, gere um texto, para depois você pedir uma apresentação ou uma outra forma. Dessa forma você economiza créditos ou você já pensa mais no resultado final que você está querendo. Então assim também você aproveita melhor o potencial que ele tem. Agora, outras coisas interessantes que ele pode fazer, tá? Por exemplo, agendar tarefas. Então, tem tarefas que às vezes você vai querer que ele acesse várias vezes o site para te retornar. Então, por exemplo, uma pessoa aqui, ela queria analisar as ações dos Estados Unidos. Vou botar aqui no final para vocês verem. Ela quer que analise as ações dos Estados Unidos, como é que tá, a performance e etc. Isso poderia ser uma análise semanal ou mensal. Agora o Manos tem essa funcionalidade, uma funcionalidade nova. Você pede para ele, eu quero que toda terça-feira, às 3 horas da tarde, você atualize essa análise aqui. Então ele poderia atualizar essa análise. Esse caso aqui ele fez até um PowerPoint, né? Mas ele poderia atualizar essa análise aqui de como é que estão, quais são as melhores ações no momento, quais são as piores, quais que subiram, quais que desceram. Ele poderia fazer isso para vocês, não precisa todo dia entrar lá e fazer novamente, tá? Outra coisa também, pesquisar como uma pessoa, é algo que o Manos pode fazer e que é muito interessante. Novamente aqui, a gente tá indo agora, né, além de só o jeito que ele retorna, mas como ele executa as tarefas. Então vou pular aqui pros resultados para vocês darem uma olhada. Esse aqui foi interessante, que a pessoa tá fazendo uma foto na graduação da faculdade e ele pediu ideias de composição. Então foi legal que o Manos, ele gerou aqui um estudo, né? Primeiro ele faz aqui em texto, depois fala os conteúdos, e ainda tem as imagens que mostram como é que você deve fazer para fazer a composição, mostrando com pessoas ali tirando foto. Então várias ideias diferentes de foto para você ter, para esse guia que ele gerou. Então seja para você como usuário final, se você quer apresentar na faculdade para tentar vender, olha, eu tô aqui fazendo um book de fotos aqui para faculdade, ou para você aprender mesmo, pra você dar uma aula. Então você vê que ele deu esse resultado interessante aqui. A questão é que ele pesquisou, ele viu aqui no histórico como é que as fotos são tiradas de forma geral para a faculdade, ideias que já são comuns de tirar. Então, por exemplo, assim, com um plano de fundo seguindo para longe, esse aqui olhando para um monumento. Ele viu coisas que as pessoas já fazem no dia a dia. Ele pesquisou com uma pessoa real para poder pegar e fazer isso aqui. Outra coisa também, ele fazer um resumo, né? Então, você pode jogar algo lá para ele fazer um resumo, por exemplo, uma apresentação, ou você pode pedir para ele ir num site. Você não quer ler um artigo gigantesco, você pede para ele ler com uma pessoa e resumir para você por um certo ponto que você quer ver. Então, por exemplo, se você quer ver uma coisa específica nesse resumo, você quer que ele tire uma certa conclusão, você pede para ele com uma pessoa real. Então, não é só o resumo em si, mas como você quer que ele analise esse resumo, tá? Agora, uma coisa muito interessante que eles acabaram de lançar, que é você fazer as tarefas logado. O que acontece, né? Quando a gente utiliza o Manos, muitas vezes, alguns sites, como ele é um robô entrando, né? Alguns sites bloqueiam o seu acesso, ou veem que é um acesso inesperado, então você tem que entrar lá, você tem que marcar aquele CAPTCHA para ver se você é de verdade ou não, e muitas vezes você tem que estar logado para fazer algo. Então, por exemplo, se eu quero que ele poste para mim no Twitter, toda quinta-feira, pegando uma tarefa agendada, e pegando a função do Manos de fazer por mim, eu preciso estar logado no Twitter. Agora, eles têm uma nova funcionalidade que você pode estar logado e você pode gerenciar os seus logins. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem para habilitar isso, caso não esteja habilitado, ou se você quiser desabilitar também. Se você entrar aqui no Manos geral, você vai aqui na parte de configurações, tá? E você vai
na parte de navegador em nuvem, que é o navegador que ele vai acessar lá por você, que você pode parar e ir lá dentro e mexer. Você tem que deixar aqui, ó, habilitado para ele manter o estado de login entre tarefas. Então assim, por exemplo, se eu logar no Instagram, ele vai continuar logado no Instagram. Eu fiz justamente isso numa outra tarefa que eu pedi aqui para eles. E aqui também tem a parte de cookies e outros dados do site. Então são sites que você acessou, que você pode estar logado, ou que ele foi registrando cookies lá dentro. O que quer dizer? É como se você estivesse com o seu navegador aqui, só que está lá na nuvem para eles. Você quer deixar esses dados registrados, o seu login, etc, o seu acesso, ou você quer ficar apagando? Então, aqui, a gente habilitou, o que eu falei, quero, e aqui eu posso gerenciar. Se eu falar uma hora, não quero que você esteja mais logado no meu Instagram, eu chego aqui e boto excluir. Ele não fica mais logado. Sendo que eles falam que é criptografado e etc, que eles não vão ter acesso. Aí vai na sua própria conta e risco se você vai querer deixar logado ou não no seu Instagram e tudo mais. No caso aqui, por exemplo, a gente fez uma conta separada só para poder demonstrar, porque nunca sabe, né? Acabaram de lançar essa funcionalidade, né? Eu não vou deixar meu Instagram por enquanto aqui para todo mundo ver. Então a gente acabou botando aqui um perfil separado que a gente criou só para fazer o teste e fez o login lá dentro. E aí eu vou trazer aqui para vocês umas ideias fora da caixa, já puxando o gancho aqui, que é, por exemplo, analisar uma rede social. Já que ele já acessa as coisas e vê como um ser humano, eu pedi para ele analisar nossa rede social do Instagram, que a gente não trabalha tanto, a gente trabalha mais aqui no YouTube, tá? Então ele pegou e ele fez o login, eu fiz ali o login, né, e botei minha senha, eu botei ele para registrar, e depois ele analisou, ele viu o número de publicações, seguidores, análise da bio, esse aqui tá sua bio, análise dos posts de uma forma geral. No nosso caso aqui, até dando um disclaimer aqui, explicando um pouquinho melhor, ele acha até que ele não analisou tão bem, porque a gente fez muito shorts, e é difícil ele analisar com questão de vídeo. Mas se você tem muitos posts, por exemplo, ou até mesmo se você trabalha com o Twitter ou outra rede social que não seja de você ver vídeo em si, é mais fácil ele analisar, porque ele analisa as imagens, analisa o texto. Agora, vídeo já é mais complicadinho. Mas foi legal que ele deu sugestões interessantes para bio, para melhorias, pra gente botar mais destaque no nosso Instagram. Aqui, ó, a gente tava sem muitos destaques aqui em cima, a bio podia melhorar, ele analisou aqui também as outras coisas, e ele sugeriu melhorias para o nosso Instagram. Então essa aqui é uma ideia interessante. É sempre você pensar isso, não só no como que ele te responde, mas, peraí, se ele consegue ver uma página e analisar como usuário, então eu posso pedir para ele analisar meu Instagram e outras coisas também. Então agora, outra coisa também interessante nisso, nessa questão dele ver a informação e entender, ele pode funcionar com uma coisa que até alguns programadores e outras pessoas chamam de que é um crawler. Um crawler, só que você tinha que programar um robô que entrar num certo site e puxar uma informação para você. E depois essa informação você poderia, por exemplo, trazer para Excel ou resumir essa informação. Então, como é que a gente pode botar isso para uso prático do dia a dia? Se você está comparando, você está querendo comprar algo e você precisa comparar qual é o melhor modelo. Eu quero comprar aqui um PlayStation ou um Xbox. O que vale mais a pena? Qual que está mais barato? Onde eu posso comprar o melhor? Ele pode funcionar dessa forma pra gente. Ele acessa os sites, ele pesquisa e ele depois bota só que você tem que falar pra ele. Responda em um Excel, responda uma tabela ou resuma pra mim, sendo que o meu objetivo é pagar o mais barato possível. Então, dessa forma, ele vai te dar a resposta melhor, ele pode dar uma tabelinha pra você analisar depois. Ou, como você vai fazer uma pesquisa mesmo, você pede pra ele pesquisar algo e ele vai te retornar isso no Excel ou no outro formato. Ele tá usando isso pra pesquisas. E agora, pra você também ter um pouco de autonomia, além dessas coisas todas que eu expliquei, eu vou voltar lá pra parte inicial deles, tanto que até quando eles lançarem coisas novas, geralmente eles vão tentar colocar ali naquele início e vão mostrar pra vocês como é que você pode justamente ver as coisas que ele retorna. Aqui temos o Playbook, né, que eu já mostrei antes aqui pra vocês, mas se você clicar aqui em Playbook, ele vai te mostrar como se fosse uns prompts sugeridos pra você e que você já sabe mais ou menos o resultado que ele vai te trazer. Então, se você quer fazer um site, ele já tem aqui um construtor de site. Se você quer fazer uma ferramenta de pesquisa de mercado, já tem aqui. Isso é bom também para você calcular, ter uma ideia de quantos créditos ele vai utilizar quando ele fazer uma tarefa e como ele vai te responder certas coisas. Então, um tradutor de PDF, você vai clicar aqui, ele já vai ter específico aqui para você. Ele tá falando aqui, racha aqui o PDF do arquivo, fale qual é o idioma que você quer e o idioma de destino. Você pode editar também as outras coisas que estão escritas aqui, mas ele já é um prompt pronto. Então, é quase como se fosse um pacote de prompt para você fazer suas coisas, mas que você já sabendo como é que ele vai te retornar. E aí você vê a melhor coisa que você quer aqui para fazer, seja uma coisa criativa, venda ou marketing, educação. A ideia deles eles sabem disso, né? Eles até fizeram um post recente falando sobre os desafios que eles tiveram desde que eles lançaram, mas eles sabem que é tanta coisa que humanos podem fazer que as pessoas ficam perdidas e não sabem como utilizar. Que nem esse vídeo aqui que eu tô justamente gravando para você saber como é que você utiliza humanos da melhor forma possível. Aí depois você pode fazer aqui também, clicando nessas outras opções, por exemplo, slides. E ele já vai separar aqui pra você, até dar umas dicas pra vocês do que você pode fazer de slides, de imagem, de vídeo e muito mais.
Mas o que é legal é você ver os casos de uso. Então assim você vai ver na prática. Então aqueles lá que eu até trouxe aqui nos exemplos dos vídeos, eu fui vendo aqui alguns. E aí tem algumas questões. Você pode ver por categoria, por exemplo, destaques, pesquisa, dados, educação, produtividade. Isso aqui são coisas dos usuários que eles liberam para... não é uma coisa que todo mundo aqui libera para você ter acesso e você ver quando você quer compartilhar com a comunidade. Então, ó, como passo a passo para iniciar como streamer. Alguém resolveu fazer algo disso, você pode ver o replay dessa pessoa e ver depois como é que ficou na prática. Ou você pode botar aqui o recomendar. Ele vai te recomendar algumas coisas aleatórias aqui que os usuários fizeram, e você pode ter ideias também de coisas interessantes que você nem sabia que ele poderia fazer aqui, humanos. E você pode também ver os casos de uso. Então, por exemplo, se você botar aqui e você botar explore mais casos de uso, aí aqui você vai ver em mais detalhes do que naquela página que fica muito pequenininha. E às vezes você já consegue ver também um previewzinho, né, do que tá aparecendo de cada coisa que ele fez, para você ter uma ideia melhor. E outra coisa nova que eu quero trazer aqui para vocês, que ela também aumenta as possibilidades das coisas feitas com humanos, é o modo chat dele, que funciona como se fosse o chat GPT. Então, se eu clicar aqui em humanos e botar em nova tarefa, em vez de eu sair escrevendo aqui, eu tenho que clicar no modo chat. E eles falaram que não gasta créditos. E eles acham por duas razões. Primeiro, não vai gastar créditos. E a segunda razão é que você pode iniciar uma conversa com ele e você vai preparando ele para depois você pedir ele para fazer uma tarefa como humanos. Porque antigamente, se você sair digitando as coisas, ele vai gastar crédito pensando. Dessa forma, você vai treinando ele, vai vendo como é que ele vai te responder e depois você pede para ele executar uma tarefa. Tanto que muitas vezes ele sugere ali embaixo. Ah, quero iniciar uma tarefa com humanos? E você pode clicar que sim. Ou você pode só chegar e pedir para ele também. Mas é interessante que é uma nova funcionalidade que você pode usar ele como chat GPT e ele vai te retornar como você usaria ou seguindo depois como agente. A questão é que ele responde aqui pra gente já com fontes. Então, por exemplo, assim, sei lá, o que são estrelas cadentes? Vamos ver como é que ele vai responder. Ó, ele já retornou aqui, e muitas vezes o ChatGPT, numa consulta normal ou simples como essa aqui, ele ia pegar da base de dados deles e não ia botar as referências, mas aqui ele já, por padrão, já coloca as referências, sendo quase um mix entre ChatGPT com pesquisa na web, com o Perplexity, que é outra IA focada em busca, e você pode ver aqui também as partes das fontes, ou aqui, ó, iniciar o agente, se eu quero que ele faça alguma coisa com base nessa informação. Ou eu poderia ver aqui fontes, ele pega realmente muitas fontes, até pra uma coisa simples como essa, mas então é interessante você saber desse uso que ele tem. Então, como ele funciona igual ao ChatGPT, é extremamente importante você saber fazer o prompt perfeito. E é isso que a gente revelou nesse vídeo aqui. As melhores fórmulas para você chegar no prompt perfeito, do jeito mais fácil e com a resposta mais completa para você. Então, eu recomendo você ver esse vídeo aqui que você vai gostar bastante.